Olá, tudo bem? Vamos então para mais uma aula do nosso curso Como Ler em Inglês. Mas antes de eu começar, eu queria pedir para vocês, por gentileza, que se vocês curtem o conteúdo que eu produzo aqui no canal, por favor, assinem aqui embaixo no canal e deem um joinha no vídeo, beleza? Então vamos para a aula de hoje. Hoje nós vamos aprender sobre os sufixos ing e o sufixo ed. Relembrando então que na nossa última aula nós aprendemos sobre afixos e hoje nós vamos continuar esse tópico trabalhando com dois sufixos específicos. Sufixos ing e ed. Na unidade sobre afixos, vocês puderam observar que o acréscimo de prefixos ou sufixos a palavras de determinadas classes gramaticais leva à formação de palavras de outras classes gramaticais. Por exemplo, o verbo to teach, que é o verbo ensinar, quando acrescido do sufixo er, transforma-se no substantivo teacher, que nada mais é que a palavra professor, certo? Os sufixos ing e ed, pelo fato de possibilitarem a formação de diversas classes gramaticais, são aqui tratados separadamente dos outros afixos. Vamos ver a seguir, então, a função gramatical dos termos que recebem esses sufixos. Então, uma das funções gramaticais do sufixo ing é a função de gerúndio, quando ele é precedido do verbo to be, que é o verbo ser. Por exemplo, he is working hard on his project. Esse is aqui é o verbo to be, é o verbo ser na terceira pessoa, o verbo ser e estar, né? Em inglês a gente não tem diferença entre um e outro. Ele está na terceira pessoa do singular. E o ing aqui é como se fosse os sufixos ando, endo e indo em português, né? O famoso gerúndio. He is working hard on his project. Ele está trabalhando duro no seu projeto. Outra função gramatical do sufixo ing também é transformar as palavras em substantivo, quando são precedidos de adjetivo, de advérbio ou de artigo, ou também em alguns casos quando iniciam orações. Aqui, por um exemplo de ing que transforma a palavra em substantivo. It's your turn to do the cleaning. Como podemos ver aqui dentro da regra, nós temos um artigo antes da palavra e logo ele vai se transformar em um substantivo. It's your turn to do the cleaning significa é a sua vez de fazer a limpeza. Aqui o verbo clean é o verbo limpar, e aqui com o ing se transforma na palavra limpeza. Outra função gramatical do sufixo ing é também colocar o verbo no infinitivo, quando complementam a ideia expressa pelo verbo anterior, quando sucedem uma preposição ou quando são sujeitos da oração. Por exemplo, I stopped smoking last year. Aqui ele está, na verdade, complementando a ideia do verbo anterior. Eu parei de fumar no ano passado, certo? Por isso que aqui ele é um infinitivo. Lembrando que esse processo aqui também vai acontecer quando ele é precedido de preposição, com exceção da preposição by, tá? A preposição by foge à regra anterior. Nesses casos, a preposição by pode simplesmente ser ignorada e a palavra que a sucede pode ser entendida como gerúndio. He learned English by listening to the radio. Ou seja, ele aprendeu inglês ouvindo o rádio. Ou seja, né, a gente simplesmente ignora aqui essa preposição e esse verbo aqui é um gerúndio normal. Outra função gramatical do sufixo ing é a função de adjetivo, quando fazem referência a um substantivo. Por exemplo, that girl has a promising future. Aqui, o promising, como aqui nós temos um substantivo, future é substantivo, o promising vai ser um adjetivo. Então, that girl has a promising future. Aquela menina tem um futuro promissor. Vamos então ver agora as funções gramaticais do sufixo ed. A principal função dele é ser o passado, né, o pretérito, quando são o verbo da oração, né, quando são o verbo principal da frase. Por exemplo, he worked hard on his project. Ele trabalhou duro no seu projeto. O work aqui é o verbo trabalhar e o ed aqui está marcando que essa frase está no passado. Ele trabalhou duro no seu projeto.
Outra função do sufixo ed é também transformar as palavras em adjetivo quando se referem ao substantivo. Por exemplo, a balanced diet is essential for good health. Ou seja, uma dieta balanceada é essencial para uma boa saúde. Outra função também do sufixo é quando ele é o particípio, né? Quando ele é a forma nominal do verbo, quando é acompanhado do verbo to be ou do verbo to have. Por exemplo, some people are influenced by strange factors. Aqui, então, nós temos o verbo to be na terceira pessoa do plural, né? Some people are influenced by strange factors, ou seja, algumas pessoas são influenciadas por fatores estranhos. Então, compreender a função gramatical dos sufixos ing e ed nos ajuda a compreender melhor o significado de sequências e, consequentemente, de textos em geral. Certo? Muito obrigada por acompanhar mais uma aula e não esqueçam, alunos do FRS, tem tarefa lá no Moodle para vocês. Um abraço e até a próxima!